continuar falando de Ruby. Essa é a penúltima apresentação da linguagem Ruby. Depois aí eu vou começar a falar um pouquinho de Ruby on Rails para vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de Singleton Class, metaprogramação, visibilidade de métodos, convenções no Ruby, como funciona, um pouquinho de herança, métodos receberam múltiplos parâmetros, e um pouquinho de arrays, dos métodos que tem no arrays, de coordenação, algumas mágicas que ele consegue fazer. Então, falar um pouquinho de Singleton Class, o código que está abaixo, né, eu estou definindo esse método anda, ele é um singleton método, na verdade, né? Eu não preciso fazer uma instância do pessoa para acessar esse método, como eu estou fazendo aqui, na verdade, aqui, né? Estou fazendo pessoa.anda e aí ele já vai imprimir o andando ali que eu estou falando, que quando eu chamar o anda, ele vai me printar andando. Então eu não preciso fazer uma instância do objeto pessoa, esse método só vai ter uma instância dele, uma única instância. Se eu tentar fazer uma instância do pessoa e chamar ele, dá erro, não funciona. Então isso daqui é um exemplinho de Singleton Class. Aqui eu dei outro exemplo, estou criando um método anda, e só para fiz esse exemplo assim, que você pode criar N métodos dentro desse Singleton Class aí, se eu quiser colocar 10, 20, e se eu quiser colocar fora desses, tá vendo que ele começa aqui, né, e termina aqui, e tem a classe que começa aqui e termina aqui. Se eu quiser colocar métodos embaixo, depois desse Singleton Class, eu posso colocar métodos, que aí eu vou poder acessar ele e fazer uma instância do pessoa normalmente. Agora, o que está aqui dentro só consigo acessar assim, tipo, aí eu acessei, né, fiz pessoa.anda e pessoa.fala, e aí vai printar para mim. Beleza. Um pouquinho de metaprogramação, que na verdade isso daqui eu acho que é a grande jogada do Ruby. Não só isso, tem outras coisas, bloco de programação, que eu vou falar para vocês ainda, mas isso daqui é uma das coisas mais fantásticas que eu achei na linguagem. Por ser uma linguagem dinâmica, né, ele permite adicionar outros métodos de operações ou objetos em termos de execução. Isso aqui eu já demonstrei para vocês na apresentação passada, mas vou falar um pouquinho mais. Esse exemplo aqui eu dei até na outra, né? Estou fazendo uma instância do objeto carro e estou definindo esse método para esse objeto carro. E quando eu chamo a carro.corre, ele vai me imprimir ali correndo. Se eu fizer alguma outra instância, só lembrando, né, desse objeto, por exemplo, carro 2 ponto alguma coisa, esse objeto, esse método não vai estar no outro objeto. Ele é especificamente desse objeto. Beleza. Até aí tranquilo, eu já tinha falado para vocês isso daí em outra apresentação, só lembrando, né, para falar um pouquinho disso daqui. Levando o dinamismo de Ruby ao extremo, nós podemos criar métodos que definem métodos em outros objetos. Por exemplo, aqui eu estou definindo uma classe aluno, que ela não tem nenhum comportamento dentro dela. E eu defini outra classe professor, que eu falei, estou definindo um método dentro da classe professor, que recebe aluno como parâmetro. E aí dentro desse método, eu estou definindo, falando que esse aluno, o método aluno.escreve, estou definindo um método para o aluno. E aí, ele simplesmente estou mandando ele printar sem escrever. E aí daqui eu defini o aluno, end, e o professor, fiz uma instância da classe professor e estou falando professor.ensina, passando o parâmetro aluno. Beleza. E aí eu estou falando o end.escreve. Tá vendo? Aqui na classe aluno não tinha nenhum comportamento, mas ele está tudo aqui dentro. Então, é uma grande mágica do Ruby que eu acho fantástico, que você consegue fazer um monte de coisa, meu. Isso daqui eu achei muito interessante. E aí eu só printei aí para vocês verem que não está bugado. Aqui, falar um pouquinho também desse atributo, ATTR, accessor, né? Fala isso. Vamos ver essa frente. Tô brincando. Então, e aqui, somente de eu chamar esse método, o que ele faz para mim automaticamente? Ele define os métodos getter e setters automáticos para mim. Eu não preciso ficar fazendo getter, setter, aí você abre por exemplo, o model lá que a gente tem, por exemplo, a classe pessoa, nesse caso a classe aluno, poderia ter N atributos, nome, endereço, sei lá, estou dando um exemplo, um monte de coisa, e aí fica aquele. A classe na verdade fica mais cheia dos getters e dos setters do que as próprias métodos, às vezes, que eu tenho que ter lá dentro. Então aqui ele faz tudo automaticamente para mim. Então eu fiz uma instância da minha classe aluno
e passei o nome. Não precisa fazer ponto 7, nome, não precisa. Ele já é esperto, faço ponto nome igual end, aqui eu só estou falando aluno.nome, ele já sabe que ele vai me printar o nome que eu acabei de setar ali em cima. Vou falar um pouquinho de visibilidade dos métodos em Ruby. Por padrão, todos os métodos são públicos, mas se eu quiser definir alguns métodos privados, eu posso fazer dessa maneira. Eu estou criando uma classe pescador e escrevi privado. Então, tudo que vier embaixo desse privado, vai ser todos os métodos vão ser privados. Então, estou definindo aqui, criei um método, um vai pescar, estou pescando, e o outro arremessando carretilha. Estou brincando, só dá para se distrair. Então, aí mandei printar arremessando carretilha, beleza. E aí, continuando essa classe, eu resolvi criar novos métodos. Lembrando, se eu tentar acessar esse método aqui, eu não vou conseguir acessar. Se eu fizer uma instância dessa classe pessoa e tentar chamar, sei lá, pescador.vaipescar, eu não consigo enxergar esse método porque ele é privado. Então eu tenho que ter método para acessar ele. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um método privado, né? Então o que tiver embaixo desse privado vai estar privado. Poderia ter mais métodos aqui. E aqui eu defini public. Então, o que tiver daqui para baixo vai ser tudo public, certo? Então, aí aqui esse método vou pescar, ele vai, quando eu fizer uma instância dessa classe pescador, eu só vou conseguir enxergar esse método, vou pescar. E aí dentro dele eu estou chamando um método privado que vai me printar lá o que eu estou pescando. Só essa brincadeira, só para vocês entenderem como funciona o negócio de acessar. Então, se você quiser trabalhar dessa maneira, você consegue. E você pode também usar o protect também, que ele aceita, tá? Falar um pouquinho de convenções. Então, variáveis e métodos em Ruby sempre são minúsculos, separados por pipe. Então, sei lá, underline, desculpa. Na verdade, eu até estava escrevendo, que eu estou acostumado com Java, né? Então eu tenho que... Os exemplos que eu mostrei, os exemplos anteriores não estavam fazendo dessa maneira. Porque depois eu fui ver esse negócio de convenções lá pra frente. Mas beleza. Mas até você aprendeu. Então, eu não sabia disso daí. Então, e variáveis também são sempre com nomes maiúsculos, que são constantes. E classes sempre começam também com letras maiúsculas. Então, na definição de métodos, eles falam que procure sempre usar o parênteses. Mas para a chamada dele você não precisa. Se você não quiser chamar, você não precisa chamar com parênteses. E procure sempre o que é mais legível para o programador ou para quem vai dar manutenção no código. Métodos que retornam booleano costumam sempre terminar com interrogação. Por exemplo aqui, né, texto igual a teste. Se eu fizer puts.texto.empty, ele vai me falar se ele está vazio ou não está. No caso aqui ele não está vazio, né? Na verdade ele... Tá certo. Falar um pouquinho de herança com o Ruby. Também dá pra gente fazer herança com ele. Aqui eu estou definindo uma classe animal e definindo um método corre e coloquei aí que está correndo. E aqui eu estou fazendo uma extensão dessa classe animal, definindo uma classe cachorro. Esse sinalzinho de menor, que nem se fosse no Java Extends. Então, quando eu fizer uma instância do cachorro, eu tenho esse método lat que está dentro do cachorro. Se eu quiser acessar um método corre, eu também tenho dentro dele. Sem segredo nenhum, né? E aí ele vai ao alvo. Aqui também achei bem legal esse exemplo. Esse exemplo legal. Por exemplo, eu defino uma classe cachorro normal e cachorro Noel. Certo? E aí... eu defino o método lat, o cachorro normal, o e o cachorro Noel, ro. E aí eu criei uma classe criador de cachorro. E aí eu criei um método chamado criar latido de cachorro passando um objeto cachorro, certo? Beleza. E dentro desse método eu chamei cachorro.lat. E aqui eu estou fazendo uma instância do cachorro normal e uma do cachorro Noel. E fiz uma instância do criador de cachorro. E aí quando eu fizer criador de cachorro, criador, né, chamando o método criador de cachorro, passando o objeto, o cachorro normal, ele vai me printar ao. E quando eu fizer, né,
criador de cachorro, ponto, chamando o método, passando o cachorro no Elba, ele vai me fazer a mesma coisa. Por que essa mágica? Porque para ele, aí ele vai imprimir lá o algo e roubou, né? Porque para ele, o criador de cachorro não interessa qual objeto será passado como parâmetro. Para ele, a única coisa que interessa, se dentro desse objeto, eu tenho um método lat. Então, não interessa que o objeto poderia passar qualquer objeto aí, qualquer outro tipo de classe, não interessa. A classe Bolha, a classe Douglas, não interessa. Para ele, o que importa realmente para ele é ter o método lat. Aqui eu vou falar um pouquinho agora de múltiplos parâmetros. Então, a gente com o programa, em alguns instantes, a gente, por exemplo, tem métodos que recebem, um monte de parâmetros. A gente é um exemplo disso no nosso projeto, às vezes. Agora não, agora a gente melhorou, mas, por exemplo, já pensou um método que tem 10 parâmetros. Então fica ruim, né? Produto 1, no caso eu coloquei produto 1, 2, 3, 4, só para ter um exemplo. Então, o Ruby, ele permite a gente receber múltiplos parâmetros dessa maneira. Eu coloco um asterisco e o nome da minha variável e aqui automaticamente ele vai entender que ele vai receber uma rede de parâmetros. Se você for passar um ou n, não interessa. No caso eu fiz o exemplo aqui, criei uma classe pedido, criei esse método listar e aqui eu estou fazendo uma instância pedido, um novo pedido, listar passando um array, cerveja, coca. Então, para ele já vai ser esperto. Aqui eu só mandei printar, estou fazendo for nos produtos, para cada produto, manda printar o produto. Sem segredo nenhum. Legal. Mas nem sempre a gente às vezes quer usar array, porque às vezes você quer ficar acessando pelo índice, índice 0, índice 1, 2. Então, eles sugerem você passar também usando um hash. Bem legal você, dessa maneira que eles trabalham. Porque os hashes, por serem... uma coisa legal de chave para hash, por ser imutáveis, os símbolos são ótimos parâmetros para você usar ele como chave de hash. Então aqui é um exemplo simples de hash todo mundo conhece, hash map, hash table, a mesma coisa, certo? E aqui um exemplo tranquilo para criar um hash, estou criando um novo hash e estou colocando como chave a porta igual a 80. Lembrando que nas apresentações passadas, quando você declara 2 pontos alguma coisa, ele automaticamente é um símbolo por Ruby, certo? Não sei se todo mundo se lembra. Então, aqui, por exemplo, imagine que eu tenho uma conta bancária em minhas mãos e desejo invocar um método de transferência, que requer a conta de destino, a data e o valor a qual será transferido. Então aqui eu criei uma classe conta, um método transfere, destino, valor e data. Beleza. Só que no momento de executar esse método, a gente descobre que eu estou passando o parâmetro na ordem errada, sei lá, em vez de passar aqui, no caso lá estava, destino, valor, data, mas eu estou passando, sei lá, no caso ali eu estou passando destino, data e valor, inverti os negócios, a ordem dos parâmetros. E aí vai dar um erro lá, é ruim. Então, para evitar isso daí, eles têm um movimento que se tornou comum com a popularização do Rails 2, passando o parâmetro através de hash. Justamente você evita isso daí. Então aqui eu estou criando uma classe conta, a mesma coisa, criando um método transfer com os mesmos parâmetros, destino, valor e data. E aí eu estou fazendo uma instância do aluno e uma instância da escola. E aqui estou chamando aluno.transfer, e aí eu estou passando, destino, 2 pontos, escola, e a data, 2 pontos, esse time no aí ele pega a data de hoje, tá? O sysdate. E o valor igual a R$50. Então, para ele já vai ser esperto, não interessa, porque ele vai pegar, quando eu pegar esses parâmetros aqui, eu vou estar pegando pelo hash, então não interessa a ordem dos parâmetros que eu vou estar pegando. Aqui, na verdade eu fiz um exemplo ali só para mostrar para vocês que dá para passar hash, mas aqui o código vai ficando mais bonito, tá? Então aqui eu poderia fazer dessa maneira, transfere, recebe argumentos, certo? E aí eu faço assim, argumentos, 2 pontos, destino, que é a chave do meu hash, e mesma coisa para valor e para data. E aqui na hora de passar, eu passo aluno.transfere, aí eu posso arrancar os parênteses, as chaves, aí eu passo destino, 2 pontos escola, valor 2 pontos 50, data 2 pontos, a data de hoje. Se eu estivesse passando aqui, lembrando que isso daqui, essa data é a chave do meu hash, é o símbolo que eu estou criando, tá? Se eu colocasse ali, por exemplo,
Douglas, por exemplo, de nome, aqui eu teria argumentos, dois pontos, Douglas igual a data, aí, que é aquela chave dele, beleza? Tranquilo. E aí vai ficando melhor ainda, por exemplo, variações nos símbolos permitem melhorar ainda mais a legibilidade do código, né? Então, mesma coisa, fiz o mesmo processo, e aqui eu estou falando assim, ó, aluno.transfere 50 para escola em tal dia. E aqui eu leio, né? O método que eu recebo, o valor, o argumento. Então, transfere argumentos vai para destino em data tal. Fica fácil de você ler o código. Então, só de você ler isso daqui, você já sabe. Aluno transfere 50 para alguma coisa em qualquer data aí. Um pouquinho de array. Estou criando uma lista aqui de 1, 2 e 4, certo? E aí estou mandando printar uma lista, tranquilo, para criar uma lista simples. Aqui também a gente pode conter vários tipos de objetos ou não. Tanto é que eu fiz aqui uma string, 2 é um número qualquer, e 4 é uma string de novo. Então não interessa para ele se é um inteiro, que tipo de objeto que é. Então eu também posso inserir elementos dessa maneira aqui, né? Estou fazendo lista, mandando printar, e eu estou fazendo lista.push, insere aí para o número 5. Então, quando eu mandei printar a primeira, fez 1, 2, 4, aí eu só printei aqui só para dividir, né? E depois, quando eu mandei inserir mais um, fez 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? 4 e 5. Então o push você pode jogar lá dentro, ou se você quiser, você pode fazer dessa maneira também. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Criando arrays baseados em condições. Aí aqui as mágicas dele já começam a surgir. Criei uma array de números pares, desde esse número estou mandando percorrer toda essa lista, toda a lista, e para cada número eu estou falando que eu quero criar uma nova lista só com os números pares ali, estou dando uma condição. Na verdade esse bloco aqui, eu vou explicar para você na outra apresentação, isso daí chama bloco de programação, tá? Eu posso passar qualquer coisa aí, colocar qualquer coisa aí, o negócio é mágico mesmo. E aqui quando mandar printar, ele vai me printar só os números pares. Aqui eu posso ordenar também, né? Estou fazendo um array.sort, que coloquei aí, ele me printou ordenado. E se eu quiser também, eu posso fazer dessa maneira aqui. Estou mandando fazer o números.sort by. Para cada número eu quero que ele me ordene pelo primeiro caractere aqui da string. Ordenando a mesma coisa, aqui eu fiz um sort by, né? Pelo tamanho da string. O método m também é legal. Eu posso fazer assim números, né? E aí eu pergunto para ele, dentro desse meu array aí, existe algum elemento aí que é maior que 10? Ele vai me retornar se existe ou não existe. E mesma coisa aí, né? Se existe algum maior que 0, só para vocês verem a diferença do print aqui. E aqui também eu tenho um método, na verdade daqui aquele era o n, né? Eu mostrei aqui, eu não vi esse aqui. Então, aqui a mesma coisa, né? Fiz um maior que 10 e um menor que 10. E aqui eu tenho o método AL. O método N, ele verifica se tem um elemento maior que 10. O método AL, eu estou fazendo o seguinte, existe nesse array aí, todos os números são maiores que 0? Ou todos os números são maiores que 5? Ele verifica todos. Se ele tiver nessa condição, ele me retorna o resultado para mim. Aqui, por último, o Daniel que gosta dessas coisas aí, eu estou criando um array, número 1, 2, 3, 4, e aí eu estou falando para ele, me percorre esse array, certo? E para cada número, verifica se só quero os números pares. Em cima desses números pares, desse resultado que você me trouxe, você multiplica cada número que você me trouxe por 2, e depois você me soma mais um. Então você pode fazer o que você quiser aí, né? E aí ele me deu o resultado, né, 5 e 9 aqui. Eu usei até o método collect ali, a mesma coisa, ele fala no livro lá que eu estou lendo, na apostila, tanto faz. E é isso aí, muito obrigado.